tudo mudou quando a minha sogra terminou com o namorado e poucos dias depois conheceu um outro namorado que colocou dentro de casa e essa pessoa simplesmente decidiu que ela queria dar ordens. E vamos combinar que um rapaz de 27 anos não estava nem um pouco disposto a aceitar ordens de um desconhecido na própria casa. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e desde que eu vim pra casa nova, muitos de vocês me perguntaram: Verinha do céu, o que aconteceu? Você brigou com essa sogra, não brigou com essa sogra? O Lourenço brigou com a mãe dele, por que você foi embora? E, gente, vamos lá. Muita coisa aconteceu, muita coisa ruim, muita coisa boa, mas é bom especificar algumas coisas pra vocês. Como primeira coisa, a gente queria a nossa casa por um motivo realmente de independência, não tava bacana essa situação de não ter o nosso cantinho e também pra poder trabalhar melhor. Mas sim, nós viemos pra nossa casa um pouquinho antes do que deveríamos, digamos assim, do que eram os nossos planos, porque aconteceram algumas coisinhas chatas no meio do percurso que eu vou aqui contar pra vocês. Então, abri essa parte aqui da minha vida pra poder contar pra vocês o que é que aconteceu. Mas vamos lá. Antes que eu conte pra você, né, do porquê que eu fui embora da casa da minha sogra, é importante que vocês entendam como eu fui parar na casa da minha sogra. Deu pra entender? Então vamos lá, porque a história ela é longa, mas eu vou tentar resumir ela no máximo que eu conseguir. Vamos lá. Tudo começa comigo, né, Verinha lá, que tinha a minha casa e estava trabalhando no restaurante. E foi ali no restaurante que eu conheci o Lourenço. A gente começou a namorar, né? A gente começou a namorar ali um mesinho. E nesse mesinho de relação, a minha mãe ligou pra mim, que estava morando na Sicília, que é uma outra região aqui da Itália, e disse: filha, eu preciso fazer uma operação urgente, vem pra Sicília ficar com seu irmão. Abre parênteses. Hoje em dia eu teria feito as coisas de um jeito diferente. Eu não teria largado emprego e casa e ido desse jeito. Eu teria pegado meu irmão e trazido aqui para Roma e teria feito um compromisso, ou teria ido para Sicília por algumas semanas, depois pegado meu irmão vindo para cá, enfim, teria feito de um jeitinho diferente. Mas o que eu fiz foi largar tudo e simplesmente ir para lá. E também largar o meu emprego. Mas no largar eu entendo realmente deixar todo mundo na mão, porque a situação era um pouco complicada, né? Explicando desse jeito assim, vocês não entendem, mas a situação ela era um pouco particular, digamos assim. E o Lourenço veio comigo, então ele foi pra Sicília comigo e a gente ficou cuidando do meu irmão por 2 mesinhos lá. Eu nem vou falar pra vocês o que o Lourenço combinou com o trabalho dele, porque foi uma loucura, mas ele ficou ali comigo 2 mesinhos, tá? Então, assim, a gente tava namorando, tinha 3 meses, super emocionados, né? Tipo, 1 mês de namoro, já um filho. Tava cuidando do meu irmão, que tinha 3 aninhos na época. E foi mais ou menos isso. Quando a minha mãe voltou, a situação lá em casa não tava tão bacana assim. A minha relação com a minha mãe naquele momento não tava nota 10. E junto começou a pandemia. Ótimo, né? Tipo, ai meu Deus, como melhorar? Dá pra piorar porque a Sicília é uma ilha, como vocês bem sabem, é uma região da Itália, mas ela é uma ilha. E eles falaram o quê? Já que a pandemia tá ficando uma loucura, a gente não quer fazer com que o vírus chegue aqui na nossa ilha, então vamos fechar a ilha. Não vai ter mais avião, não vai ter mais ônibus, não vai ter mais nada. Só que vamos combinar também que ninguém tava entendendo nada sobre a pandemia, quando ia acabar, se não ia acabar, todo mundo tava falando que ia ter um fechamento real, todo mundo pra dentro de casa, ninguém tava entendendo mais nada do que tava acontecendo e eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ficava ali na casa da minha mãe, que a situação não tava tão bacana, minha mãe tava melhor, tá? Meu irmãozinho tava beleza. Ou eu ficava ali, mas o meu padrasto ia vir, então minha mãe ia ter um suporte, ia pra lá. Ou eu ficava naquela situação, ou eu ia pra Roma. Tentava recuperar o meu emprego, a minha vida mesmo, porque eu morava já sozinha, né? E foi aí que o Lourenço disse: vem pra Roma e fica aqui em casa. Fica aqui em casa porque depois a gente vai arrumar uma casinha pra gente alugar e vem. Então sim, emocionadíssimos, eu com 3 meses de namoro fui morar na casa da minha sogra. E vamos lá, gente, a minha recepção foi ótima. A minha sogra me recebeu muito bem. O Lourenço tem uma família gigantesca, éramos 8 pessoas dentro de uma casa, então era muita gente. Porque tinha os irmãos do Lourenço, que são 4, tinha o Lourenço, tinha eu, tinha minha sogra, tinha o namorado da minha sogra e um cachorro. São 8 ou 9? Não sei, era muita gente dentro de casa, mas todo mundo me recebeu muito bem. Outra coisa muito importante para falar para vocês é a minha relação com a minha sogra. A minha relação com ela era maravilhosa, era tipo assim, amiga mesmo, sabe? Era: ai Verinha, me acompanha a fazer isso, ai Verinha, vamos junto fazer aquilo, ai Verinha, vamos fazer compra junto, ai Verinha, meu namorado fez isso, ai não sei...
Era esse tipo de relação aqui, era bem amigável mesmo, éramos amigas. E obviamente, né, com essa relação boa, ela começou a ser bem legal comigo e tirar frases do tipo, você é uma filha pra mim. E eu, como boa pessoa fechada que sou, né, que demora um pouco pra demonstrar afeto, mas quando demonstra ou quando aceita afeto, leva muito a sério, levei muito a sério algumas coisas, entendeu? Então, quando alguém fala assim, você é uma filha pra mim, você é como uma irmã pra mim, você é como uma mãe pra mim, você é como... São frases fortes e eu normalmente levo muito a sério frases, tá? Eu não sou o tipo de pessoa que chega na amiga e fala, amiga, eu te amo. Não é de mim, eu levo muito a sério tudo. Mas enfim, vamos lá. A gente parou na parte em que eu cheguei na casa da minha sogra, fui recebida muito bem, tava explicando pra vocês a nossa relação. Beleza? Então, fixa isso daqui que é importante. Outra coisa importante é que nesse momento que a gente chegou, obviamente, a gente falou assim, olha, Vera vai procurar um outro emprego pra você, beleza? A gente vai procurar um outro emprego, vamos alugar a nossa casa e ótimo, a gente vai ficar aqui por um mínimo de tempo possível. Não é bem assim, né, meus queridos? Porque realmente aí começou a fechar tudo real, tá? Começaram a fechar tudo, todo mundo dentro de casa, a pandemia começou a virar uma loucura e se passaram 300 anos desde o primeiro dia da pandemia, foi uma coisa incrível, assim, né? Fechou tudo, foi uma grande bagunça. E se não dava para ir na padaria sem certificado, porque aqui na Itália você tinha que ter um certificado para mostrar que você estava indo na padaria, tá? Se não tava fácil ir na padaria, imagina só se tava fácil o quê, meus queridos? Hein? Alugar uma casa, né, gente? Impossível. Então a gente foi ficando ali. Foi ficando ali porque o período era aquele e foi um ó do borogodó. E quando a pandemia estava para acabar, a gente começou o quê? O nosso canal no YouTube. Pois é. E aí foi outra coisa. Foi amor, ok. Você tá trabalhando, né? Eu tava trabalhando aí, depois que as coisas se amenizaram. Mas esse daqui é o momento da gente ou continua a trabalhar e a gente vai pegar a nossa casa de aluguel, ou larga o emprego e a gente vai investir todo o nosso tempo, tudo que a gente tem no canal. E foi o que a gente fez, inclusive quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que a gente falava sempre, né, que a escolha era ou ficar aqui no YouTube e investir o maior tempo possível para fazer com que isso aqui fosse o nosso emprego, o nosso trabalho real, que desse realmente uma renda, ou alugar a nossa casa. Então a gente fez essa primeira escolha aqui e, gente, tava tudo bem para todo mundo, tava todo mundo se respeitando, obviamente a gente contribuía dentro de casa e tava tudo nota 10, tá? Nada de errado. Todo mundo se comportava bem, ria, conversava. Enfim, era uma grande família. Inclusive, quando a gente falava que a gente tava querendo nossa casa, minha sogra falava, não, fica aqui, não sei o que lá. Enfim, era uma família normal. E tudo mudou. Quando a minha sogra terminou com o namorado e poucos dias depois conheceu um outro namorado que colocou dentro de casa e essa pessoa simplesmente decidiu que ela queria dar ordens. E vamos combinar que um rapaz de 27 anos não estava nem um pouco disposto a aceitar ordens de um desconhecido na própria casa. E foi exatamente isso que aconteceu. Não só para o Lorenzo, que tem 27 anos, mas também para o irmão dele, que tem 21. Então são dois homens, né, já. E obviamente também tinham 4 crianças dentro de casa. E entre aspas, tá tudo bem você chegar em uma criança de 11 anos e falar assim, vai lavar a mão antes de comer. É um exemplo bem babaca, tá? Vai lavar a mão antes de comer, menino. Aí a criança vai lá e lava a mão. Entre aspas, tudo bem, porque eu não deixaria o meu namorado de uma semana falar alguma coisa pro meu filho, não. Mas enfim, vai lavar a mão, menino, antes de comer, senão não vai comer. Beleza. Até aí eu posso até entender. Mas chegar em um cara de 21 anos e falar assim, se você não chegar na mesa pra comer junto daqui 5 minutos, eu vou desligar a sua PlayStation. Parece idiota, né? Mas quando chega uma pessoa dentro da sua casa e começa a falar o que você tem que fazer, isso começa a atrapalhar um pouco. Mas vamos falar que até aqui tudo bem também, né? Porque, obviamente, o Lorenzo não é obrigado a gostar do namorado da mãe, ele é obrigado a respeitar a escolha dela. O irmão dele é a mesma coisa. Só que o que começou a acontecer, gente? Aconteceu que para os meninos, para a mãe dele, ficou claro que os meninos não gostavam tanto assim do namorado dela, das atitudes dele, né? E a minha sogra teve uma brilhante ideia. Ela pensou, se o Lorenzo e o Mirko não gostam do meu namorado,
eu automaticamente não vou mais gostar das namoradas deles. Ou seja, aí que eu, ó, só me ferro, sabe? Porque foi o que aconteceu, gente. Ela começou a pensar assim: se os meninos não gostam do namorado dela, por que ela tem que gostar das namoradas deles? E não, ela não me tratou mal em nenhum momento, mas ela começou a não me tratar, a me tratar com suficiência. A, por exemplo, chegar em um dia normal e falar bom dia, a me ignorar, não me responder. Ou por um mês inteiro me tratar mais ou menos assim, e depois, quando a gente perguntava aconteceu alguma coisa, ela falava tive um sonho e tô de mal, assim. E começou a ser um pouco estranho, sabe? Mesmo porque depois começaram a ter brigas dentro de casa. Não da parte do Lorenzo, porque o Lorenzo ele é um pouco mais reflexivo e engole mais sapo, né? Já o irmão dele é mais estourado. Então o irmão dele via, por exemplo, esse novo namorado da mãe dele que falava assim, ó, se você, pro menino de 11 anos, vai fazer isso aqui agora. Aí ele já falava assim, olha meu filho, não me parece o caso, né? Você dá uma ordem pro meu irmão, sinceramente. Ele tem pai, tem mãe, né? Tem irmãos mais velhos aqui dentro de casa. Então, dá uma regulada, né? E, obviamente, a mãe do Lorenzo, no caso, não gostava disso. Falava assim, ele pode fazer o que ele quiser aqui. E não interessa que ele tá aqui tem 2 semanas, que ninguém conhece ele, que ele é desconhecido. Ele pode fazer o que ele quiser. O irmão do Lorenzo ficava nervoso e virava uma grande bagunça. E o Lorenzo falou, não, pelo amor de Deus, essa situação tá ficando muito chata, mesmo porque agora não poderíamos fazer mais nada dentro de casa. Se você respirava errado, era um problema. Se você... Exemplo, gente, todos os dias, pra sempre, em 3 anos que a gente morou aqui ali naquela casa, pra vocês terem uma noção, todos os dias a gente comia 9 horas da noite. Todo mundo jantava 9 horas da noite. A partir do momento que teve o namorado novo, o horário, por exemplo, agora de janta era 7 horas da noite. E tá tudo bem, né? Mas quando, por exemplo, alguém chegava e falava assim, olha, mãe, por que a gente tá indo comer às 7 horas e a gente sempre comeu às 9? Não é verdade, a gente sempre comeu às 7. Bobeiras, gente, bobeiras. Mas quando você, por exemplo, sotolinhava alguma coisa, depois tinha briga, discussão, ou, enfim, eu não sei explicar. Falando assim parece bobeira, mas eu não consigo explicar pra vocês a situação que estava dentro de casa. A gente tinha que pensar 2 vezes se bebia água, se não bebia água, se comia, se não comia, se passava, se não passava, o que falava, o que não falava. Algumas piadas não podia fazer, algumas coisas não podia contar. E tava sendo, assim, invivível. E foi aí que a gente falou, pelo amor de Deus, vamos embora pra nossa casa urgentemente. Aí vocês sabem, né, tem um vídeo aqui no canal, a gente demorou 5 meses pra conseguir a nossa casa. E nem pegamos a casa, digamos assim, do jeito que a gente queria. Eu sou muito grata pela minha casa, amo, e inclusive fiz um tour pra vocês aqui no canal. Mas a gente tinha um objetivo bem preciso quando a gente criou uma casa. A gente queria uma casa com um jardim, a gente queria uma casa com 2 quartos pra poder fazer um estúdio. Porque sim, finalmente, né, internet é o nosso trabalho. Mas também queríamos que o Lorenzo, primeiro, largasse o emprego dele pra gente depois pegar a nossa casa, porque a gente ia chegar nessa etapa aqui da nossa vida. Mas, como tava tudo muito confuso, a gente acabou aceitando o que tinha. Não aceitando o que tinha, parece feio falando assim, né? Mas, tipo assim, a gente falou, tem um quarto só? Tá ótimo. Não tem jardim? Não é um problema. A gente começou a ter mais compromisso com o que a gente queria, porque a gente não tinha tempo pra perder. E mesmo assim, a gente perdeu 5 meses e foi muito frustrante, tá? Foi, assim, péssimo. Eu, como pessoa, me senti um pouco triste, sinceramente, um pouco decepcionada. Como eu disse pra vocês, normalmente eu sou uma pessoa muito fechada a sentimentos, muito fechada com afetos. Quando eu falo que eu amo uma pessoa, que eu gosto de uma pessoa, eu levo muito a sério aquele tipo de coisa. E quando a minha sogra, que falava, você é uma filha pra mim, começou a me ignorar só porque o Lorenzo não gostava do namorado dela, eu fiquei tipo, caraca, cara, o que eu tenho a ver com isso, sabe? O problema é que nem era só comigo, era comigo e com a minha cunhada também, que é a namorada do Mirko, no caso. Então eu fiquei tipo, nossa, tipo, eu era como uma filha pra você, mas bastou o teu filho não gostar do namorado atual, que você, assim, sabe, foi meio assim. Mas pra mim tudo bem, eu tô acostumada com decepções assim, não ligo muito não. Não ligo, vocês entenderam, né? Já o Lorenzo ficou muito chateado, porque começou a ser um distrato também, né, em relação aos filhos. E ele começou a se sentir, tipo, caraca, mesmo porque o Lorenzo não tem uma relação assim tão presente, não tem o pai tão presente na vida dele, né? E quando a mãe dele fez isso, digamos assim, começou a destratar todo mundo,
Ele por um momento sentiu como se a única pessoa que sempre esteve do lado dele, digamos assim, não ligasse, sabe? Tipo assim, desse mais valor pra uma pessoa conhecida há poucos dias. E isso acabou mexendo, assim, com ele. E falando assim, parece que, por exemplo, os filhos são ciumentos, né? Muita gente pode pensar isso, ah, Verinha, isso é ciúme de filho, porque a mãe já é adulta, né? E tem um namorado. Não, gente, porque a minha sogra, ela é bem namoradeira. Então, antes desse namorado, ela já tinha um outro namorado de 3 anos e eles tinham largado há pouco tempo. E antes desse namorado de 3 anos, ela tinha um outro namorado, então ela teve vários namorados. Mas os rapazes, né, o Lourenço e o irmão dele, eles nunca nem aí, eles brincavam com os caras, tudo legal. Mas esse cara aqui em específico não desceu, sabe? Mas não é o não desceu e tratamos ele mal, é o não desceu, mas não passa do limite porque tá ficando chato. Mas bom, esse daqui foi o motivo pelo qual a gente foi embora, tá? A gente foi embora o mais rápido possível, a gente já tava indo embora, mesmo assim, mesmo que não tivesse acontecido nada, a gente já tava indo realmente indo embora. Mas esse daqui foi um motivo que empurrou a gente um pouquinho a ir embora o mais rápido possível. Então é isso, pessoal. Para todo mundo que estava curioso em saber um pouquinho mais sobre isso, é isso. Tá abrindo realmente aqui as portas da minha casa para vocês, contando realmente coisas da minha vida. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem se vocês já tiveram alguma experiência do tipo, sabe? Seria muito bacana para mim ler as experiências de vocês. Eu ia realmente gostar muito e é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Ah, a nossa relação tá ok. Como eu disse pra vocês, a gente foi embora antes de brigar. Então ninguém brigou com ninguém, mas a situação não tava mais vivível. Mas não estou brigado com a minha sogra e o Lourenço não está brigado com a mãe dele. Simplesmente não era uma situação mais aceitável. A gente foi embora antes de estragar qualquer tipo de relação mãe e filho. Beleza? Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!